Olá, bom dia a todos do canal Conexão. Deus abençoe a sua vida, a sua família, em nome de Jesus. Amém? Gostaria de deixar uma palavra de reflexão nesse dia para você que está no livro de Daniel, o Velho Testamento, capítulo 6, nos conta a história de Daniel na cova dos leões. Uma mensagem, uma passagem muito conhecida, na qual eu quero ler o versículo 20. Daniel capítulo 6, versículo 20, diz assim: Daniel, ali com a voz muito triste, ele disse: Daniel, servo do Deus vivo, será que seu Deus, a quem você serve com tanta dedicação, conseguiu salvá-lo dos leões? Essa foi a pergunta do rei Dário, que ele foi bem cedinho naquela cova, onde Daniel havia sido jogado pelos seus inimigos, porque ele estava orando a Deus 3 vezes ao dia. E todos aqueles que não faziam isso ficaram com inveja e ciúmes de Daniel, porque ele era um dos 3 ministros, maiores ministros do governo, do rei Dário. Ele foi constituído um dos 3 maiores ministros, governadores, entre os 120 governadores da província. Daniel era um dos 3 ministros, conselheiros do rei Dário. E ele tinha o costume de orar a Deus, o seu Deus, o nosso Deus, 3 vezes ao dia. E os inimigos, as pessoas que invejaram de Daniel, fez com que o rei assinasse um decreto para que dentro de 30 dias ninguém pudesse pedir outro Deus, se não fosse em favor do Deus do rei, Dário. E não era para clamar a outro Deus. E nós sabemos que Daniel, ele costumava fazer isso. Orar 3 vezes ao dia. Ele abria a sua janela e orava 3 vezes ao dia de joelhos, dando graça a Deus por tudo. E o rei assinou aquele decreto, na qual Daniel foi lançado na cova dos leões. Muitos de nós conhecemos, mas algo me chamou muita atenção, porque o rei Dário gostava muito do Daniel. E bem cedinho, o rei à noite não dormiu, ele passou em jejum, pensando em Daniel, porque ele foi jogado na cova dos leões, com certeza, e os leões iam despedaçar Daniel. E bem cedinho o rei Dário foi lá e disse, aquela voz: Daniel, Daniel, será que o seu teu Deus te livrou dos leões? Será que o teu Deus, a quem você tem se dedicado muito? Então o rei falou aquilo, lá com eco, dentro da cova, e a resposta no versículo 21, Daniel capítulo 6, versículo 21 diz assim: Daniel respondeu: que o rei viva para sempre. O meu Deus mandou o seu anjo e fechou a boca dos leões para que não me ferissem, pois Deus sabe que não fiz nada contra ele e também não cometi nenhum crime contra o Senhor rei. Essa passagem é muito interessante, muito forte. Há momentos da nossa vida que nós estamos vivendo batalhas. Muitas vezes somos lançados também na cova dos leões, nesse oceano da vida. E muitas vezes os inimigos têm se levantado, que são muitas vezes próximos de nós, têm nos jogado em calabouço, em becos sem saída, em covas de leões como Daniel. Mas existe um rei chamado nosso Deus, o Senhor Jeová, que ele tem sido o nosso defensor, aquele que tem se preocupado conosco e tem clamado, tem nos livrado dos leões, dos problemas e situações. Então você precisa continuar firme, se dedicando e confiando nesse Deus, que ele vai te livrar dessa situação que você tem passado, desse cativeiro, dessa prisão, dessa enfermidade, dessa depressão. Talvez você tenha passado aí covas com leões, tantos leões rugindo aí, quase te devorando. Mas eu quero falar para você que você tem um Deus maior do que esses leões, maior de tudo que tem se levantado contra a sua vida. Eu quero dizer para você tem um Deus que é grande, é poderoso. Ele fecha a boca dos leões. Ele diz: aquieta-te mar, acala-te vento, Ele dá a ordem. Somente com a ordem dele nós podemos ser livres e libertos de todo o problema. Deus abençoe a sua vida, fique com Deus, tenha um bom dia e um bom trabalho a todos. A paz.